E vamos lá, vamos continuar aqui com a Laura Pambi. Say to people is that yoga has obviously proved itself over tens of thousands of years, right? Yoga has had a chance to prove itself over time, but it is important for a lot of people to really have that belief. Aqui, pessoal, assim, 10 mil anos, 10 milhares de dezenas de anos não dá pra gente aceitar, assim, sabe? O que a gente consegue dizer, assim, quanto tempo realmente tem aí os primeiros Vedas, as primeiras menções ao yoga, é em torno de 3 mil e poucos anos, tá? Não dá pra gente sair dizendo qualquer coisa, não é 40 mil anos, é 50 mil anos, porque senão, historicamente, a gente pode começar a cair em incoerência, tá? Então, quando falar, quantos anos o yoga tem? Mais de 3 mil anos, daí você ainda tem como isso provar historicamente. Agora, se você começa a falar, não, o yoga vem há dezenas de milhares de anos, sabe? Tipo, 40 mil anos que já tem isso, então isso não fica incoerente. Ela tá trazendo aí essa visão aí de que as pessoas têm que já foi provado, mas que das pessoas querem comprovação, tal, que é o que eu falei. Não necessariamente, tá? Pode ser que a gente tá fazendo uma investigação para ver coisas que possam estar sendo ensinadas erradas. As escrituras e o yoga, ele tem que estar aberto também para ele ter tido alguns erros nesse processo. Over time, but it is important for a lot of people to really have that belief in yoga, that they have an understanding of it from the Western scientific point of view and model. In terms of the evidence that's there for the psychophysiological effects of yoga practices, I think historically, even going back to the 50s, there's a lot of research that shows the ability of these practices to enable people to manage their stress response, the stress system. And this is one of the major reasons why yoga people practice yoga. It's to enable them to cope with stress and emotion in a big way. It's one of the biggest reasons why people come to yoga classes, is to cope with stress. De uma das pesquisas aqui, que é essa pesquisa de Harvard aqui, contando a questão da questão do mindfulness, tá? Então, quando a gente tá falando aí sobre a questão do estresse, tá? A gente tá falando bastante de uma região do nosso cérebro. Isso aqui é uma parte do nosso cérebro, tá? Esse aqui é o cerebelo, que é uma parte do nosso cérebro que é a parte que mais possui neurônios, tá? E essa voltinha aqui, ó, é a chamada amígdala, que a Suelen colocou aqui, que é diferente da nossa amígdala da garganta, tá? O que a amígdala é responsável em fazer? Eu tenho até uma aqui que é só a amígdala, ó, pra vocês darem uma olhada, só ela, ó. O que ela é responsável por fazer, tá? Ela é responsável justamente por dar essa ativação da resposta que a gente vai dar ao perigo, tá? Então a gente tá lá numa situação de perigo e a amígdala é que vai dizer, olha, maneira aí, ou põe mais medo nisso aí, ou tal, é justamente essa região do cérebro. Como eu falei, isso por uma questão de evolução, ela pode estar desregulada, porque a nossa amígdala pode estar mandando uma informação de mais medo do que de fato a gente precisa, tá? Por conta de que antigamente, quando a gente morava no meio da selva, de fato, a gente tinha mais perigo de sofrer de fato uma ameaça real. Essa pesquisa aqui, o que ela mostra aqui? Ele tem uma imagem aqui, ó, que mostra a questão da amígdala com menor atividade por conta do processo meditativo. Então essa aqui é a amígdala lá dentro do nosso cérebro. A gente viu ali a imagenzinha dela, né? Ela é de fato uma parte muito interna ali do nosso corpo. Então ó, ela fica lá dentro, ó. Aqui, a amígdala, essa partezinha aqui, o cerebelo ali, que foi aquele outro que a gente viu aqui, que é uma parte muito importante do cérebro, mas agora a gente está falando dessa região aqui da amígdala, que é a região responsável por mandar informações pro nosso cérebro, de como a gente vai reagir, sabe? E aí você tem no processo meditativo uma redução dessa atividade, uma redução da atividade da amígdala. Isso significa o quê? Que você reduz o seu nervosismo, que você reduz a sua liberação de cortisol numa situação normal, que você reduz ali a resposta para uma luta, para uma briga de situação de vida ou morte. Porque muitas vezes a amígdala ela não faz o processo assim de avaliar com precisão, porque ela não tem como medir exatamente qual é o risco que você tá. Às vezes ela solta ali desesperadamente porque fala assim, olha, se você não fizer isso você vai morrer imediatamente, e a gente tem de fato essa sensação.
Então, o processo meditativo é um processo que vem reeducar essa liberação e essa atividade da amígdala. Então aqui a gente tem nessa segunda imagem aqui uma redução da atividade. Então vocês podem ver depois, eu mandei esse link aqui para vocês também, que é a questão da mindfulness. Então isso acontece tanto na parte do exercício, tá? Quanto no momento posterior. Então, inicialmente, essa resposta ela vai acontecer no exercício, essa redução da atividade, mas isso é um condicionamento comportamental que o seu corpo vai tendo, que vai fazendo com que você tenha uma melhor educação dessa liberação, que você não precise ficar, de fato, tão estressado, tão nervoso, quanto o seu parente lá que vivia no meio da selva precisava. Aqui a gente tem essa demonstração aí dessa função, e isso, o que isso nos ensina? Que o processo meditativo ele vai reduzindo essa questão da liberação do cortisol, vai reduzindo essa resposta desesperada, essa resposta do estresse aí que o nosso corpo está dando.